Questão 41 traz para a gente aí a informação sobre os medidores, instrumentos de medição. Primeira questão, ela pede para mim: a ligação do instrumento 1 pode ser utilizada para medir corrente do circuito? Sim, né? Essa parte está correta. O medidor 1 está em série aqui com o meu circuito. Eu tenho um ponto de conexão aqui e outro aqui. Então eu consigo utilizar ele para medir a corrente. E o instrumento 3 pode ser utilizado para medir a potência da carga? O instrumento 3 pode ser utilizado para medir a potência da carga. Aonde que está o instrumento? Está conectado aqui nesse ponto. O que a gente observou lá no início da nossa aula? Que o instrumento de potência é o watímetro. E o watímetro precisa relacionar quem? A corrente e a tensão, tá? Por isso que ele tem esse ponto aqui em cima, pegando esse ponto de conexão do meu circuito e esse outro ponto de conexão aqui embaixo. Aqui eu conectei ele em paralelo e ele está conectado também aqui nesse ponto e nesse ponto de saída, indicando para mim uma conexão série para medir a corrente. Se eu tenho as duas referências de corrente e também de tensão, eu consigo medir aí e definir qual que é o valor da potência nesse meu circuito elétrico, tá? Por isso que essa minha alternativa 1, ela está correta, tá? A alternativa número 2, a ligação do instrumento 2 pode ser utilizada para medir o fator de potência do circuito. Pessoal, o que é fator de potência? Fator de potência, ele vai indicar para mim qual que é a eficiência da minha instalação. Ele vai indicar para mim qual que é a relação aí de eficiência entre a potência ativa e a potência aparente do meu circuito, tá? A potência que está sendo entregada para o meu circuito e a potência que realmente está sendo transformada em energia mecânica, ou energia luminosa, ou energia térmica, que está realmente sendo transformada em outra forma de energia. Então, sim, vai ser um watímetro que vai fazer isso. Então, eu vou considerar que a ligação 2 pode ser utilizada para um fator de potência, para indicar o fator de potência. E o instrumento 5 pode ser utilizada para medir a frequência da rede? Também, pessoal, está correto. O instrumento 5 está conectado em paralelo com a minha instalação. E é assim que vai conectado um frequencímetro. Porque o que é a frequência, né? É aquela oscilação da minha tensão, a minha senoide, né? Que fica oscilando entre pulsos positivos e negativos. Na nossa situação aqui, 60 vezes por segundo. Por isso que eu tenho 60 Hz, né? Então, eu posso colocar assim um frequencímetro dessa forma, porque é ele que vai conectado em paralelo, para medir a relação entre a fase e o neutro. Então eu encontro essa frequência na minha rede, tá bom? Essa quantidade de pulsos positivos e negativos. Questão 2 aqui, correta. Por isso que eu chego na minha alternativa A como a alternativa correta para a minha questão. Questão 3, só para a gente comentar, o instrumento 1 como frequência, né? Instrumento de frequência eu não consigo, porque ele está em série, esse instrumento 1. Instrumento 5 pode ser utilizado para medir a tensão sobre a carga. Essa questão aqui estaria certo. O instrumento em paralelo, o instrumento 5, em paralelo sobre a carga, eu consigo utilizar para medir a tensão. Mas a questão aqui do instrumento 1 não pode ser utilizada para frequência. E a questão 4, 1 e 2 pode ser utilizado para medir frequência? Não, né? Um para medir corrente e um para medir potência. E o 2 para medir potência, e o instrumento 4 pode ser utilizado para medir tensão sobre a carga? Aqui até estaria correto, né? O 4 pode ser utilizado para medir a tensão porque ele está em paralelo, com as conexões aqui da minha carga elétrica. Mas agora, o instrumento 1 não pode ser utilizado para medir frequência, e o 2 também não, né? Porque o 2 é a conexão aqui de um watímetro. Então sobra a alternativa 1 e 2 como alternativas corretas.